Olá, sejam bem-vindos à nossa aula, no curso dos Princípios de Regulação Técnica. Sou Luiz Antônio de Oliveira Júnior, sou especialista em regulação, superintendente de fiscalização econômica e financeira na Arcesp, e hoje a gente vai falar aqui na nossa aula sobre os objetivos da regulação técnica, uma visão geral, né? Bom, um aspecto importante, né, da gente fazer análise entender, né, o objetivo da regulação, qual que é o objetivo da regulação técnica, é dar um passo atrás e a gente pensar um pouco, né, sobre o porquê regular, né, qual que é a necessidade de um tipo de regulação, né? A gente sabe que não existe a regulação em si, é qualquer ato, né, do poder público em que ele ali limite ou coloque algum tipo de regras sobre um agente econômico, né? No Brasil, normalmente, né, comumente, a gente tem a regulação pelo modelo de agências, mas um serviço, um setor pode ser regulado por meio de leis, decretos, portarias, né, não necessariamente uma regulação por agência. Mas, independente do formato, né, desse modelo de regulação, é importante a gente refletir um pouquinho sobre o porquê regular, né? Então, aqui trago para vocês, né, que essa característica de uma concorrência perfeita são difíceis de ser encontrada, né? Isso a literatura falando, e na prática eu acho que diria aí que é quase impossível da gente encontrar uma concorrência perfeita, né? Onde a gente consegue aí ter uma situação que a gente fala do bem-estar social equilibrado, né? Com todos os desejos e anseios, né, da população atendidos e respeitado um ambiente de concorrência, né? Então, esse equilíbrio é difícil, diria, quase impossível da gente encontrar uma concorrência perfeita, né, em muitos setores da economia. E aqui um exemplo, né? Quando a gente contrata uma empresa provedora de internet, tem opções restritas, né? Então, os serviços, eles podem ser diferentes e a cobertura é limitada. Então, tem regiões que, inclusive, pode ser atendida por uma fornecedora A, B ou C, não tem todos os serviços, há limitações de tipo de infraestrutura disponível, né? Por exemplo, usar o caso da internet, né, com fibra ótica, outros com cabo cobre normal, enfim. Há uma série de limitações que podem trazer aí situações diferentes ou níveis diferentes de prestação de um serviço, né? Tanto em nível de cobertura como de qualidade. Então, nesse caso específico de uma provedora de internet, a gente não pode dizer que existe uma concorrência perfeita, né? Existem aí limitações, tanto do aspecto de cobertura desse serviço, quanto também da qualidade de atendimento desse serviço. E aí, das primeiras teorias aí que justifica a questão da regulação é quando a gente não tem uma concorrência perfeita ou os mercados não são completos. Não existe um equilíbrio competitivo, né? E essa alocação dos recursos não atinge o ótimo de Pareto. A gente já fala um pouquinho aqui na frente a questão do ótimo de Pareto. Mas aqui fazendo um paralelo, tentando trazer isso agora especificamente para o nosso setor aqui de saneamento, a concorrência não é perfeita, né? A gente tem diversas formas de entrada dos prestadores, e mesmo os prestadores já atuando, o nível de cobertura e o nível de qualidade desses serviços, ele tem por característica ali o monopólio natural, então já é uma falha de mercado, né, vamos dizer assim, que justificaria aí essa questão da regulação. E quando a gente não tem esse equilíbrio competitivo e a alocação não atinge o ótimo de Pareto. Vamos falar aqui, então, do ótimo de Pareto, né? Tentar simplificar aqui. Quando esse ponto de equilíbrio ele é competitivo, né? Quando fala, todas as vertentes que estão ali inseridas no ambiente de um determinado setor, a gente busca sempre o equilíbrio competitivo entre todos esses atores envolvidos ali nesse mercado. Então, quando isso acontece, se diz que ele também é eficiente. Então, atingir o ponto de equilíbrio competitivo
eu tenho a eficiência no sentido de Pareto. Esse equilíbrio ele se dá quando a gente tem quantidade ofertada de produto e quantidade demandada maximizada, né? Então, eu potencializo os benefícios recebidos tanto pelos compradores como pelos vendedores. Então, eu diria assim, que a quantidade que eu tenho de produto para ofertar no meu melhor preço, eu como fornecedor, então, eu tenho a minha produção máxima e atingindo o melhor preço, né, do ponto de vista de quem está vendendo, né, de ter sua receita ali potencializada, ela combina exatamente com a quantidade máxima ali necessária, necessitada, demandada pelos compradores, pelos usuários, e isso atingindo ali também um nível de qualidade totalmente adequada. Então, quando essas duas, né, essa linha de demanda cruza com a linha de oferta no seu ponto máximo, a gente diz que esse é o ponto de Pareto, né? É o ótimo de Pareto, onde todos estão bem atendidos, né? Eu consegui maximizar a minha produção e quem está consumindo isso está recebendo o máximo necessário para o seu bem-estar, para suas necessidades. Então, a gente nota que esse ótimo de Pareto é difícil de acontecer, né? Então, de novo, recortando para o saneamento, nem sempre a quantidade máxima ali de água ofertada ela está no potencial máximo ali de eficiência, né? De obtenção máxima de receita da concessionária. E nem sempre a quantidade de água disponibilizada para consumo, tanto em quantidade como em qualidade, atinge o máximo ali que as pessoas demandam, né, para o seu bem-estar social, para o seu uso de maneira sem limitações, né, sem nenhum tipo de restrição de uso, tá? É um pouco teórico isso, né, é o que está por trás dessa parte teórica de justificar a regulação, mas às vezes no dia a dia, principalmente quem está no setor atuando, trabalha numa agência reguladora ou em concessionária, ou mesmo os usuários, né? A gente às vezes perde um pouco o que está por trás, né? O que justifica o papel da regulação, o que justifica essa relação de controle, de acompanhamento de qualidade dos serviços, e é sempre importante a gente dar uma resgatada do que a teoria, né, traz e justifica para essa atuação, tá? Fazendo um pouco, né, mergulhando um pouquinho mais aqui na questão do saneamento, por que regular o setor de saneamento básico, né? Aqui, nesse por que regular, é um fundamento mais amplo, né, da questão da regulação. Agora, o setor de saneamento básico, né? Por que regular? Então, como comentei, as falhas de mercado são situações em que esse equilíbrio do mercado não é competitivo. E aí a gente não consegue maximizar o bem-estar social, ou seja, quando o equilíbrio gera resultados que não são eficientes no sentido de Pareto. Então, quando eu tenho um desequilíbrio ali entre a minha oferta máxima, obtendo receita máxima pela concessionária, e do outro lado, atingindo ali, fornecendo, né, a quantidade e qualidade máxima que as pessoas demandam, por preço justo, adequado para a capacidade de pagamento, quando tem um desequilíbrio nesse sentido, a gente tem essa característica dessa falha de mercado, ambiente não competitivo e gerando algum desequilíbrio. Aqui eu trago duas imagens, só para a gente fazer uma comparação, buscar essa justificativa de por que regular o setor de saneamento, né? Aqui, trazer para vocês o mercado de guarda-chuvas em dia de chuva, né? Então, quem mora em grandes cidades, pegar um exemplo aqui de São Paulo, está andando, a gente brinca, né? São Paulo tem as 4 estações, às vezes 4 estações do ano dentro de um dia, né? Então, um dia amanhece bonito, depois fecha o tempo, chove, depois abre de novo. E quem tem a oportunidade, né? Quem já teve a oportunidade de estar andando, por exemplo, na Avenida Paulista ou próximos de metrô, se o tempo está fechado, não tem nada, não tem ninguém, você não encontra ninguém vendendo guarda-chuva. Basta chover, né? Fechou o tempo, caiu uma gota d'água, parece um passo de mágica, né? A gente olha para o lado e está com vários vendedores, né? Com guarda-chuvinha no braço vendendo. E aí, quem já teve essa experiência vai perceber que não adianta eu ficar pulando de vendedor em vendedor. Compra o guarda-chuva logo, senão você vai ficar molhado.
né? Porque se eu perguntar o preço para o primeiro vendedor, ele vai me dar o preço lá, sei lá, R$30. Ah, eu vou ver se no da esquina ali tá mais barato. Se chegar no próximo, é R$30. Qualquer um que você tiver por ali é R$30. E isso eles mesmos se regulam. Ah, é tabelado pela prefeitura? Não. O próprio mercado deles ali se organizam e eles sabem que qualquer diferença de preço que eles fizerem ali, isso vai gerar algum tipo de dificuldade dele de venda. E se um vender mais barato que o outro, os próximos, né, os outros vendedores vão acabar pressionando ali para que eles tenham um mercado equilibrado e condições ali de venda semelhantes para todo mundo. Então, é um mercado que se equilibra ali, atende a demanda, né? Quem precisa do guarda-chuva, a quantidade de vendedores ali de guarda-chuva, então, um mercado não regulado. O setor de saneamento, ele tem, né, toda a estrutura, né, a parte de manancial, a captação, a elevação de água bruta, tratamento, reservação, distribuição de água, uma série de ordenamentos aqui que dentro de um município, dentro de um sistema, ele tem uma prestação única no modelo de monopólio. Né? A gente não encontra mais de um prestador de água e esgoto dentro de um mesmo sistema, dentro de um mesmo município. É um tipo de serviço que, né, toda a infraestrutura, a gente fala que são investimentos afundados, né, são valores muito altos, que não economicamente não é viável replicar infraestruturas para ter mais de um prestador. Então, a gente tem, por característica aqui, um monopólio natural e todo esse regramento, né, as etapas de produção, toda a parte técnica, né, focando aqui na parte técnica, ela tem a necessidade de definir regras claras e acompanhamento para que a qualidade da prestação desse serviço seja garantida. Aqui no quadrinho ao lado, trago, então, duas principais falhas de mercado do setor de saneamento, né? Dois pontos aqui que não maximizam o nosso bem-estar social. A primeira falha de mercado, então, a questão do monopólio natural, né? Que é isso que eu disse aqui, não podemos ter, economicamente inviável, ter mais de um prestador dentro de um mesmo município, porque a gente teria aí uma necessidade de duplicar toda a infraestrutura. Então, o monopólio natural é uma falha. E a outra, uma das, né, existem outras aqui no saneamento, mas trouxe duas principais, que é a questão da simetria de informações. Para o monopólio natural, para a falha de mercado do monopólio natural, a teoria de regulação traz aqui para a gente a questão, o remédio, né? Qual seria o antídoto para isso? A regulação econômica. Então, a regulação econômica vai tratar de definir um cenário competitivo para esse monopólio natural e definir preços, tarifas eficientes, numa tentativa ali de emular um ambiente de concorrência. Eu vou emular um ambiente que, se eu tivesse mais vendedores de guarda-chuva aqui, para que o meu preço, se for eu vendedor único de guarda-chuva na Avenida Paulista, eu coloco o preço ali que eu quiser, quem quiser comprar tem que pagar esse preço e não tem outra opção. Quando eu tenho vários vendedores, essa concorrência entre eles calibra ali o preço de equilíbrio. A regulação econômica tenta fazer isso no monopólio natural, né? Emular ali aspectos de eficiência, investimentos prudentes, custos adequados para definir uma tarifa adequada para a prestação desse serviço. E aqui o foco da nossa aula, que é a questão da regulação técnica, ela vem para tratar dessa falha de mercado, que é a simetria de informações. Simetria de informação, o que é? Quem está produzindo um determinado produto, aqui no caso a água, ele sabe todos os detalhes do processo desde a captação até o tratamento, sabe a qualidade com que isso está sendo distribuído, enfim, ele conhece todos os bastidores ali, tudo que tem por trás de um copo d'água, o prestador de serviço sabe. O que o usuário tem de informação, o que ele consegue saber sobre a qualidade desse produto? Pegando a água como exemplo, deixa eu passar para cá, né? Pegando a água como exemplo, a única, né, nós como usuários comuns, né, normais aqui, cidadãos normais, que a gente consegue colocar a água num copo d'água, primeiro, saber se chega a água, né, é um ponto de informação que o usuário tem, saber em relação à qualidade do serviço, se tem a água. Tendo a água, ele põe a água num copo e o que a gente consegue ver? Se ela aparentemente está limpa, né? Agora, o que tem de composição ali dentro, produtos químicos, se está com desinfecção,
se tem coliformes ou não tem, se a quantidade, dosagem dos produtos químicos ali está adequada. Isso nós como usuários, não conseguimos identificar, né? Então, a simetria de informação é isso, né? Quem está fornecendo um produto, ele sabe todos os detalhes daquele produto que ele está fornecendo. Quem recebe tem pouca informação sobre aquele produto. Então, essa assimetria de informação, isso serve para o esgoto também, por exemplo, né? Então, a gente usa muito a questão da água, mas o esgoto também entra nessa questão, né? A pessoa usa, né, a água vai para o ralo, a água servida, né, usada, utilizada nas residências, vai para o ralo, né, a gente dá descarga. E aí? O que acontece depois desse descarte dessa água utilizada? Eu sei se o serviço que eu estou recebendo, né, de coleta, afastamento e tratamento de esgoto está acontecendo? A gente não faz ideia do que acontece depois que a água é utilizada. E aqui trouxe uma questão da pressão, né? Se a pressão, né, de água que a gente está recebendo ali é adequada, é a pressão mínima, é a pressão máxima. Enfim, alguns fatores, né, que eu trago aqui que estão englobados nessa questão da assimetria de informação. Então, a regulação técnica, ela vem para tratar, né, para trazer instrumentos e mensurar alguns itens, definir padrões de qualidade, para a gente garantir, né, o usuário, quando ele tem um serviço que é regulado, ele fala assim, poxa, então está tudo funcionando, eu não consigo saber essas informações no detalhe sobre os produtos aqui que eu estou recebendo, sobre os serviços, mas a gente imagina que a agência reguladora definiu métricas de qualidade, padrões de qualidade, está acompanhando, está fiscalizando, então é como se fosse uma garantia para o usuário de que o serviço que ele está recebendo está dentro de um padrão de qualidade aceitável e definida para essa prestação de serviço, tá? Bom, gente, que tinha para a gente comentar nessa, né, como aspectos gerais da regulação técnica, esses dois pontos, né, a questão da simetria de informação e o bem-estar social, né, a busca pelo equilíbrio do ótimo de Pareto, para a gente trazer aí instrumentos que justifiquem a atuação da agência reguladora. Tá? Espero que todos tenham aproveitado a aula, tenha sido bastante útil aí para vocês no dia a dia, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.